Há umas 3 semanas atrás eu fiz um vídeo de unboxing desse cara aqui, que é o mouse Razer Basilisk X Hyperspeed, é um nome bem difícil de falar, né? Mas já estou utilizando ele aqui por um tempinho. Inclusive esse mouse foi um dos itens que a gente utilizou para poder montar o nosso setup full Razer, né? E inclusive devo admitir que entre os periféricos que eu utilizei ali, esse mouse foi o meu favorito entre todos eles, inclusive eu estou utilizando o mouse até hoje. E bom, eu já estou utilizando esse mouse aqui já faz mais de 3 semanas, eu colhi todos os meus feedbacks, minhas opiniões, e eu quero falar para vocês hoje o que eu estou achando no final das contas desse mouse. Já vou dar spoiler que eu estou gostando bastante e eu acho que ele talvez esteja no meu top 2 ou top 1 entre todos os mouses sem fios que eu já testei. Pra quem não conhece, né, esse aqui é o mouse sem fio mais barato da Razer, ele custa mais ou menos aqui no Brasil uns R$350, mas você também encontra esse mouse lá no AliExpress, e lá no AliExpress você encontra por 180 mais ou menos, às vezes um pouquinho mais barato, às vezes um pouquinho mais caro. E antes da gente ir pro review em si, eu poder passar todas as informações para vocês, apenas uma pequena dica caso você vá comprar esse mouse aqui. E a dica é o seguinte, pessoal, primeiro que eu vou deixar alguns links aqui na descrição, e segundo, que se você for comprar tanto aqui no Brasil, na Amazon, na Kabum, ou caso você vá comprar no AliExpress mesmo, eu recomendo que você utilize a extensão da Cuponomia aí no seu navegador de internet. Porque através da Cuponomia você consegue ativar o cashback nas suas compras online. Cuponomia é compatível com mais de 2.000 sites, por exemplo, a Kabum, Amazon ou até mesmo o AliExpress. E na extensão da Cuponomia você também consegue ver quais são os cupons de desconto que tá mapeado ali, então você pode testar e ver se algum desses cupons vai funcionar no site que você for comprar. E assim, pessoal, falei navegador de internet porque normalmente, pelo menos eu faço as compras através de um navegador, mas se você tiver no seu smartphone, por exemplo, você também pode baixar o aplicativo da Cuponomia, que no aplicativo você consegue ativar cashback, caso você vá comprar pelo aplicativo da Amazon ou comprar pelo aplicativo da AliExpress, e também dá para ver os cupons de desconto através do aplicativo, então fica a dica aí, comece a utilizar o serviço da Cuponomia, é totalmente gratuito, e se você quiser começar a utilizar, é só clicar no link que tá aqui na descrição que você já começa com R$5 na sua carteira, fechou? Bom, Cuponomia, muito obrigado por fortalecer mais um vídeo aqui no canal e agora sim, vamos lá, deixa eu compartilhar para vocês as minhas experiências desse Razer Basilisk X Hyperspeed. Os caras podiam ter deixado o nome um pouquinho mais fácil, né? Bora! E bom, pessoal, como eu falei, esse cara aqui é o mouse sem fio da Razer, né, mais barato que você encontra, apesar de que ele não é tão barato assim, principalmente aqui no Brasil custa seus R$350, mas assim, da marca em si é o mais barato. Ele é um mouse sem fio, então ele utiliza a tecnologia wireless, né, comunicação através de um donglezinho USB, então a USB você pluga no teu notebook, no teu PC, e aí você consegue utilizar sem precisar de cabo nenhum, e ele utiliza uma tecnologia chamada de Hyperspeed, da própria Razer. As fabricantes possuem, né, nomes diferentes, por exemplo, a Logitech chama de Lightspeed, a Corsair chama de Slipstream, a HyperX é a única que chama de tecnologia 2.4 GHz normal, mas a Razer chama de Hyperspeed. E é uma tecnologia sem fios totalmente confiável, assim como essas outras marcas, né? Então você tem um nível de precisão, um tempo de resposta exatamente igual a um mouse cabeado. Eu fiz o teste ali no site da Adamantio, que mede o polling rate e os milissegundos, né, de taxa de resposta. E ele continua pegando 1 milissegundo de taxa de resposta e 1000 Hz na taxa de polling rate. Então é um mouse que, apesar de estar sem fios, ele ainda consegue atingir o mesmo desempenho de um mouse cabeado. O único ponto negativo comparando entre esse mouse e o mouse cabeado é que esse cara com certeza vai ser mais caro. Agora, um ponto negativo desse cara em específico é que na embalagem, né, no conteúdo da embalagem, não veio nenhum tipo de extensor USB para você conseguir deixar o donglezinho USB mais perto do mouse. Marcas como Logitech e HyperX normalmente colocam ali um extensor USB junto dos seus mouse sem fio para que você consiga deixar o seu receptor o mais próximo possível do mouse, porque quanto mais próximo, menos interferência ele vai sofrer, e aí a chance de, sei lá, dar uma interferência ali, falhar o sensor, é menor se o receptor estiver perto. Como eu sou usuário de notebook, meu notebook fica perto do mouse, e aí eu não tenho esse tipo de problema, mas para usuário de PC, onde o PC fica embaixo da mesa, por exemplo, né, seria legal você ter um extensor USB para deixar o receptor um pouquinho mais perto do mouse, cerca de 10 a 20 centímetros de distância mais ou menos. Esse mouse, além de funcionar na tecnologia sem fios, via dongle, né, que é através da Hyperspeed, que é onde você vai ter o máximo de desempenho possível, ele também funciona no Bluetooth. Então, caso você queira ligar dois PCs, um pelo Hyperspeed e o outro pelo Bluetooth, dá para você fazer, sem contar que pelo Bluetooth você tem ali uma economia de energia. O Bluetooth ele não é tão rápido quanto o Hyperspeed, tem uma taxa de resposta de mais ou menos uns 8 milissegundos, um polling rate de 125 Hz normalmente.
Então Bluetooth talvez seja para um uso mais casual, para quando você quer economizar energia, ou para quando você quer utilizar dois PCs, né? O notebook principal e o notebook de streaming, por exemplo. Você pode alternar entre os dois pela chavinha aqui embaixo do mouse. Então é legal que você tenha essa possibilidade de conectar das duas formas possíveis. Eu, sinceramente, fico o tempo todo no Hyperspeed mesmo, que tem mais desempenho. Agora, uma coisa que me estranhou no começo foi o design e a pegada desse mouse. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas esse mouse, ele é meio comprido e estreito. Mais comprido e estreito do que o normal. Você vai sentir que a sua mão, na hora que você coloca no mouse, ela não fica tão espalhada como em outros mouses, como eu testei o Pulsify Dart, por exemplo, né? A mão aqui, ela fica ali realmente um pouquinho mais estreita, né? Um pouquinho mais compacta, mas sendo bem sincero, eu uso a pegada Claw e pra mim ele ficou perfeito. A minha pegada nele, né, ficou bastante confortável e apesar dele ser comprido, pra minha pegada e meu tamanho de mão ficou assim, uma das melhores pegadas que eu tive até hoje. Muito melhor, por exemplo, do que o mouse Pulsify Dart que nós já testamos por aqui, que lá era muito gordão, grandão, né? Nesse cara, apesar dele ser comprido, ele é estreito, então acaba que pra minha pegada, que é a Claw, fica bem interessante. Então um detalhe bem legal que deixa o mouse mais premium, mas as laterais, que é onde você coloca o dedão e o dedinho, são emborrachadas para você ter ali uma pegada um pouquinho mais firme e especialmente a pegada Claw, que você realmente movimenta o mouse com seu dedão e com seu dedinho, eu acho que foi uma excelente adição. O TC que participa aí das lives Bench com a gente, né, ele também comprou esse mesmo mouse e ele utiliza a pegada Palm, então ele debruça a mão inteira em cima do mouse e para ele disse, né, que é bastante confortável e eu testando aqui realmente parece ser, porque o formato desse mouse permite realmente que você descanse a mão inteira em cima dele, né? Já que ele é comprido, diferente de mouses pequenos, que é o caso do G305 ou o caso do próprio Corsair Qatar Pro. A única pegada que eu acho que talvez não fique tão interessante nesse mouse, apesar de eu achar que dá para utilizar, é o fingertip, que é quando você controla o mouse só com as pontas dos dedos, né? Isso porque como ele é muito comprido, a ponta do seu dedo vai acabar ficando muito aqui no início dos botões e não no final. Então talvez para fingertip o ideal é partir para mouses mais curtos, como o caso do próprio G305. O seu peso é meio que normal para um mouse sem fio com pilha, né? Ele fica com 108 gramas utilizando a pilha tradicional, sendo que você pode de repente diminuir um pouquinho desse peso se você utilizar aquelas pilhas 3A, que são aquelas pilhas palito, né? Junto com alguns adaptadores para tentar tirar alguns gramas, apesar de não fazer tanta diferença assim no final. E eu já comentei que as laterais são emborrachadas, né? E o resto do mouse é todo de plástico, sendo que tem partes que é um plástico mais fosco e nas divisórias tem um detalhe ali em plástico brilhante. E eu sinceramente prefiro essa mistura de materiais, primeiro porque dá uma sensação de ser mais premium, né? Tem mais coisas diferentes ali. E segundo que se o mouse fosse todo emborrachado, eu já tive mouse que eram todo emborrachado. No começo é legal porque o mouse fica bastante firme, mas com o tempo a borracha acaba marcando muito, criando manchas, né? Então é interessante que a parte onde fica apoiado a sua mão seja de plástico para não ficar tão feio depois de algum tempo de uso. E bom, ainda falando sobre design, esse cara aqui tem 6 botões no total, mais o scroll e mais o seletor aqui embaixo, né, do modo Wi-Fi. Os 6 botões são os cliques direito e esquerdo, o clique do scroll, o botão do DPI e os botões laterais. Todos esses botões são personalizáveis via software. Então, por exemplo, no meu caso que eu não fico mudando o DPI toda hora, eu troquei o botão dele para ser o meu Del que vai me ajudar na edição de vídeo. Os switches utilizados nesse mouse aqui são mecânicos e são switches da própria Razer. Agora, apesar de parecer legal, na prática eu não senti tanta diferença assim, parece o switch de um mouse comum mesmo. Mas legal saber que é um switch fabricado pela própria Razer. Inclusive eu gostei bastante do scroll, que costuma ser uma crítica nos mouses gamers, né? Nesse cara aqui eu achei um scroll bem legal, bem tranquilo, gostei do feedback tátil dele e não me parece que ele vai quebrar tão cedo. Esse mouse conta com um sensor próprio da Razer, que é o Razer 5G Optical Sensor, né? Ele suporta até 16.000 dpi, 450 IPS tracking speed e 40G de aceleração. Essa taxa de DPI é bastante alta, né? Com certeza a taxa que você gosta tá dentro dessa gama aí. 450 IPS de tracking speed é o padrão de mouses gamers de boa qualidade, só questão de aceleração, porque ele suporta 40G de aceleração, sendo que tem mouses hoje em dia, né, que suportam 50G. Então, teoricamente, ele suporta uma aceleração um pouquinho menor, mas na prática, testando ali, jogando com o mouse, não falhou nenhuma vez comigo e nem mesmo dando puxadas fortes ali no pente, né, que é onde você consegue ver se o sensor falhou, distorceu um pouco o caminho ou não, que é onde esses 40G seriam botados em prática, né, não falhou em nenhum momento, não distorceu, pode ver que a linha tá bem reta, então 40G, apesar de ser menos de 50G, no meu caso, tá bom o suficiente.
E na prática mesmo, né, jogando com o mouse, esse sensor vai trazer a precisão esperada de um mouse gamer de uma marca reconhecida como a Razer. Precisão é perfeita, tempo de resposta 1 milissegundo ali, sem nenhum tipo de falha, interferência ou qualquer tipo de problema que acontece com mouses mais baratos. Agora, falando de precisão, eu preciso falar um pouquinho sobre o software da Razer, que é o Razer Synapse, porque lá tem coisas bem legais, inclusive coisas relacionadas, né, com a precisão desse cara. O nome do software que você vai utilizar para explorar mais aí do seu mouse, né, do Basilisk X, é o Razer Synapse. Através desse software, que inclusive é bastante bonito, você consegue trocar a função dos botões do mouse, consegue mudar e configurar o DPI e até de repente o polling rate. E é aqui que eu queria chegar. Você consegue até calibrar o sensor do mouse e mudar a altura de LOD dele. Para quem não sabe, LOD é a altura em que o sensor do mouse para de captar os movimentos que você faz ali no mousepad. Tem gente que gosta que o mouse só comece a se mover quando você encosta ele no mousepad. Tem pessoas que preferem que ele se mova mesmo que ele esteja um pouquinho desencostado. E é aqui que você pode configurar se você quer o LOD em 1 mm ou em 2 mm. E eu achei esse recurso muito diferenciado, nunca tinha visto antes. Sem contar que se você utiliza algum mousepad da Razer, como é o meu caso, eu estou utilizando o mousepad Sphex V3, que eu mostrei no setup Full Razer inclusive, o software já tem calibrações prontas para esses mousepads aí da marca, né? Então é só selecionar o mousepad que você tem. E para finalizar o software, também temos a opção de configurar em quanto tempo o mouse vai se autodesligar depois de ficar inativo, né? Para não acabar a bateria toda. E para finalizar o nosso review, acho que só ficou faltando um ponto a ser comentado, que inclusive é um ponto negativo, o segundo ponto negativo desse mouse, que é a bateria. Não bateria porque ele não tem bateria, mas a forma como ele gasta a energia da pilha que vem dentro dele. Como vocês estão vendo aí no software, né, o mouse aqui já está no final da pilha, né, já está na hora de trocar. Eu estou utilizando esse mouse aqui já faz umas 3 semanas mais ou menos, e sendo bem sincero, eu achei que essa pilha fosse durar um pouquinho mais. Eu já cheguei a utilizar mouses como por exemplo o G305 da Logitech, que conseguia fazer mais ou menos uns 3 meses de uso com uma única pilha. Mas eu devo admitir que no caso da Logitech, a pilha que vinha era Duracell. No caso da Razer, veio uma pilha mais genérica ali e pode ter sido esse o problema. Mas a comparação é entre as pilhas que vieram de fábrica em cada mouse, né? No site diz que esse mouse vai durar aí cerca de 285 horas utilizando o modo Hyperspeed, que é o único modo que eu utilizo, não utilizei ele no Bluetooth até agora, só para testar mesmo. E considerando que eu estou utilizando ele mais ou menos há 3 semanas, então se a gente for considerar aí mais ou menos uns 23 dias, daria um uso de 12 horas por dia, de acordo com o site. E assim, sendo bem sincero, eu acho que tem dias que eu bato 12 horas utilizando o mouse, mas não são todos os dias. Então eu imagino que utilizando uma boa pilha como uma Duracell da vida, né, a duração consiga ser estendida aí para até um mês mais ou menos, mas mesmo assim ainda fica atrás de outros mouses que eu testei por aqui, como é o caso do G305, por exemplo. Mas sendo bem sincero, pessoal, mesmo com essa duração prejudicada, eu ainda acho muito válido você utilizar mouses por pilhas, né? No começo eu tinha um pouquinho de preconceito, mas depois de testar mouse sem fio que utiliza bateria ao invés de pilha, eu entendi, porque os que utilizam bateria precisa ficar carregando toda hora, cara, tipo de dia a dia ou a cada 3 dias. Mouse com pilha, pelo menos eu consigo um mês aí sem me preocupar com isso. Deixo algumas pilhas reserva para quando acabar sempre ter uma disponível, né, para poder trocar. E bom pessoal, é isso, esse aqui é o Razer Basilisk X Hyperspeed, tenho bastante dificuldade de pronunciar o nome desse cara e sinceramente, cara, é um dos melhores mouses que eu testei até hoje, né? Ele tem um formato muito bom para minha pegada, que é a pegada claw, eu me sinto muito confortável, é um dos mouses mais confortáveis que eu já tive aí durante todo esse tempo que a gente tem testado periféricos, né? Ele não é exatamente o mouse mais confortável que eu tive, apesar dele ter uma pegada legal. O mouse mais confortável era o Pulsify Dart, mas ele também custa ali bem mais caro, então nem entraria tanto assim na comparação. Considerando o custo que a gente paga nesse mouse, eu acho que ele entrega tudo aquilo que ele promete. Os únicos pontos negativos que você tem que ter em mente é que ele não vem com nenhum extensor USB, o mouse da Logitech vem, HyperX vem também, no caso da Razer não veio junto, e também o fato da pilha dele, pelo menos nos testes que eu fiz, e com a pilha que veio junto, duraram cerca de 3 semanas, eu esperaria que durasse ali pelo menos uns 1 mês, 3 meses se desse sorte, mas agora eu troquei, estou utilizando a pilha da Duracell, vamos ver quanto tempo que ela vai durar. E bom pessoal, se vocês gostaram desse mouse e quiserem comprar, vou deixar alguns links aqui na descrição, tá? Não se esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu tenho anunciado alguns cupons de desconto para Kabum, agora eu virei parceiro da Kabum, né? E eu tenho cupons de desconto semanais, então cola lá, toda semana eu anuncio o cupom, né? Porque ele muda de semana em semana, e é um cupom de 5% de desconto, tanto em periféricos e tem cupom também
para hardware. Então me segue no Instagram e fica ligado ali nos stories, beleza? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu gostei, isso apoia demais o meu trabalho por aqui. Se inscreve no canal, cola lá no nosso Discord, que essa promoção eu peguei inclusive da salinha, né, de promoções que o TC fica postando por lá. Então de repente você consegue pegar esse cara mais barato por conta de ficar ligado ali no grupo, fechou? Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.